O nosso corpo precisa ser cuidado diariamente e com a nossa voz, que é parte dessa estrutura, não é diferente. Para quem usa a fala ou o canto como ferramenta de trabalho, a atenção tem que ser redobrada. Pois é, professores, artistas da música e do teatro, jornalistas e operadores de telemarketing são alguns dos profissionais que estão expostos diariamente aos desgastes dos músculos responsáveis pela fala. No programa de hoje, nós vamos discutir quais são os hábitos essenciais para cuidar da saúde vocal. Hoje é quinta-feira, 19 de abril e está no ar o Espaço PUC. A voz é o produto de uma série de mecanismos musculares e respiratórios presentes no corpo humano. E cuidar desse bem é tão importante quanto preocupar-se com outros órgãos vitais. Na Semana Nacional da Voz, o Departamento de Fonoaudiologia da PUC Minas preparou uma programação especial de conscientização sobre a saúde vocal. Uma das palestras discutia a relação entre a voz e a respiração. Veja como foi. O nariz é o filtro natural do ar na respiração humana. Ele bloqueia impurezas, identifica gases e condiciona o oxigênio recebido. Tudo isso foi abordado na palestra Relação entre Voz e Respiração, que é parte da programação especial da Semana da Voz, realizada na PUC Minas. O objetivo é mostrar a relação que existe entre a voz e a respiração, entre os volumes pulmonares, entre a força da musculatura respiratória com a qualidade da voz. Eu sou fisioterapeuta respiratória e eu e a professora Luciana da Fonoaudiologia, a gente está conversando muito sobre essa interação com projetos de pesquisa que estão em andamento. Então, é muito interessante isso, porque várias patologias se referem à diminuição da capacidade pulmonar com alteração da qualidade da voz. Durante a palestra, foi destacada a importância dos aparelhos digestivo e respiratório para a boa circulação do ar no corpo humano. Foram citadas ainda algumas patologias que afetam diretamente a qualidade vocal das pessoas. São patologias respiratórias, como por exemplo a asma, enfisema pulmonar, patologias neuromusculares, patologias neurológicas, né? São situações em que há um acometimento da musculatura respiratória e da qualidade da voz também. Uma está relacionada com a outra. A Semana da Voz é um evento organizado pelo Departamento de Fonoaudiologia da PUC Minas e é aberto a todo o público. Esta palestra é uma parceria com o curso de fisioterapia e tem estudante apaixonado pelo assunto. Tudo que envolva músculo, tudo que envolva fono e fisioterapia, eu acho que tem uma interação meio bacana. Essa questão eu acho que tem que ser trabalhada, porque o tempo todo a gente usa a comunicação com as pessoas, isso é muito importante. A saúde vocal não é só para quem trabalha com voz, né? Todo mundo deveria se preocupar. Eu acredito que devia ser uma matéria até obrigatória técnica vocal nas escolas públicas. Essa interação entre os cursos, a fisioterapia tem tudo a ver, porque trabalha respiração também, postura. Então, uma coisa influencia na outra, e a fono também. A fonoaudiologia trabalha essa área. Então, tem tudo a ver, respiração com voz e da estrutura do corpo, na postura, tem tudo a ver. Essa palestra é show de bola. O processo respiratório envolve uma série de músculos do corpo humano. E a atividade física é o melhor remédio para manter uma boa saúde muscular e, consequentemente, uma boa saúde vocal. A atividade física aumenta o volume pulmonar, aumenta a força da musculatura respiratória, principalmente a expiratória, que tem uma relação íntima com a qualidade da voz. Então, com certeza, a atividade física é muito bom. E, além disso, hábitos saudáveis, né? Não tabagismo, com pouca bebida, né? Então, um etilismo muito controlado, sono, né, uma alimentação saudável, tudo isso também faz parte da qualidade da voz. Para aprofundar a nossa discussão sobre a saúde vocal, nós recebemos aqui no nosso estúdio a fonoaudióloga Bárbara Peles. Também recebemos o cantor e tenor Drake Christensen, que vai contar pra gente como é a sua rotina de cuidados com a voz. Sejam muito bem-vindos. Pois é, sejam bem-vindos, obrigado por virem aqui ao Espaço PUC. Bárbara, uma questão fundamental, né, que inclusive foi trabalhada ali durante a nossa entrevista, a nossa reportagem, cuidar da voz é essencial, né? E muitas das vezes nem damos muita atenção a isso. Gente, muitas vezes as pessoas só dão atenção a isso quando tem alguma lesão. Porque a pessoa que fica com disfonia, que é uma alteração na voz, e aí vem dificuldade respiratória, excesso de pigarros, e aí é só combater essa lesão com aquecimento vocal, que é o que falta, que a gente vê muito essa falta do preparo vocal.
Achei muito interessante a matéria unindo a fisioterapia com a fono, porque a fisioterapia trabalha muito a musculatura. E muita gente não sabe que prega vocal é músculo. Então, esse músculo precisa estar aquecido e preparado antes da atividade vocal intensa. Por exemplo, o canto, o ator em cena, professor principalmente, todas as pessoas que usam a voz como instrumento de trabalho. Então, tem que cuidar mesmo, todo mundo, mas principalmente quem usa a voz como instrumento de trabalho. Drake, você é cantor, né? Como que é a sua rotina de cuidados com a voz? Como é meu instrumento de trabalho, meu ganha-pão, meu trabalho como artista, o cuidado com a voz é constante. Então, é uma questão de coisas pequenas a coisas grandes. Um aquecimento vocal aqui enquanto estou no carro dirigindo, fazer algumas... aquecimentos mesmo, exercícios para a voz. Enquanto está dirigindo, enquanto está indo em algum lugar, você pode pegar um pedacinho de tempo e passar, não, aqui eu posso gastar um pouquinho de tempo para aquecer minha voz, para eu dar um tempo para ela se preparar, beber muita água, evitar coisas que costumam fazer mal, álcool, isso também depende muito de pessoa para pessoa, então depende muito de você conhecer o seu organismo, saber o que te faz mal, o que te faz bem. As necessidades, né? Exatamente. Bárbara, você falou de... Você quer falar? Pode falar. É interessante ressaltar que o aquecimento vocal ele dura cerca de 20 minutos e é ideal que seja feito antes da atividade vocal intensa, porque tem gente que me pergunta assim, eu fiz aquecimento de manhã, meu show, por exemplo, um cantor, é à noite, eu tenho que aquecer novamente? Tem. Então, 20 minutos antes do uso intensivo da voz é o que você vai fazer o aquecimento vocal. E o que é o aquecimento vocal, né? Para quem está assistindo a gente, como que faz isso? Quais são os exercícios para aquecer a voz? O que significa aquecer a voz? Tanto o aquecimento quanto o desaquecimento são fundamentais. Então, o cantor, o ator, o professor, ele tem que ter um cuidado antes do uso intensivo, durante o uso intensivo da voz e após. Então, antes do uso intensivo da voz, atenção à alimentação. Achei muito bacana ele falar da hidratação, é essencial beber bastante água. Comer maçã para tirar o pigarro. Astringente, né? Isso, é astringente. O que é o pigarro? O pigarro é uma agressão para a nossa voz. Pois é, afeta muito, né? Porque acontece um atrito excessivo entre uma prega vocal e outra, então vai machucando. O que causa o pigarro? Muitas vezes uma secreção que fica em cima da mucosa da prega vocal e você fica tentando tirar, né? E fica para tirar, só que isso agride. O que causa, então, voltando? Pode vir a secreção de baixo através do refluxo gastroesofágico. Então, quem tem refluxo, isso vai prejudicar a sua voz. Pior inimigo dos cantores. Ou então, a secreção que vem de cima, pode ser por um processo alérgico e também pela alimentação. Por exemplo, café aumenta muito o pigarro. É mesmo? Doce, qualquer alimento doce, muito condimentado, muito apimentado. Comer muito e dormir, não esperar um tempo para ir dormir. Isso tudo favorece o refluxo e também favorece o pigarro. Então, como eliminar o pigarro? Bebendo muita água, tomando suco cítrico, tudo que é azedo, gente, para a voz é uma maravilha. Que bacana. Água com limão, usem, abusem, tá? E muita água. Em relação ao aquecimento vocal, que você tinha me perguntado, a gente pode até dar algumas dicas aqui, o Drake pode fazer também alguns exercícios coisa, pra gente. Né? Não, claro, eu achei interessante a doutora ter falado que realmente é muito importante os sucos cítricos. Eu, como a grande maioria dos cantores, principalmente os cantores líricos, tem refluxo, luto contra o refluxo, luto diariamente. E uma coisa que me salvou do refluxo foi o suco de limão. E parece muito contrastante, né? Quando você pensa, pô, é uma fruta ácida, vai fazer mal para você, mas não vai. Então, eu não vou explicar, porque eu tô com o doutor aqui no meu lado, vou sacar em termos muito melhores que os meus, mas que é uma coisa que eu tenho feito e resolveu esse problema do refluxo. E conheço muitos cantores que têm esse problema, e principalmente cantores famosos que tiveram a carreira interrompida por causa do refluxo. Nossa. Então, tratar disso é muito bacana e é muito importante. Quanto à questão do aquecimento, quando eu dou aula de técnica também, quando eu faço com meus alunos, eu sempre tento fazer uma coisa em conjunto com a aplicação da técnica. Então, existem coisas que são para aquecer a voz, coisas que são para posicionar a voz, coisas que são para aquecer o corpo. Eu acho que antes, até falar em conjunto com aquecimento vocal, a gente tem que falar de aquecimento do corpo, né, doutora? Porque quando você pensa que está tudo interligado, né? Nosso instrumento como profissionais da voz está aqui dentro.
Não é a guitarra do meu companheiro que é artista que vai afinar, não. O instrumento está aqui. Então, todo o meu corpo está trabalhando junto a isso. Então, se eu tenho uma musculatura aqui mais forte, que eu posso sustentar essa abertura aqui da costela melhor para sustentar uma nota, isso já vou ganhar. E não está aqui em cima, está aqui. Aqui embaixo, abdominal, para fortificar aqui, também. Quando você vai cantar, fica em pé, às vezes você soltar um pouquinho o joelho, é uma técnica que inclusive muitos rockstars usam, de você ficar um pouco mais solto, te dá um relaxamento. Drake, a gente vai ter que interromper aqui só um pouquinho, Bárbara, que a gente vai fazer um intervalo, né, Drake? Tá. Mas a gente vai mostrar ainda o Drake cantando um pouco, a Bárbara vai dar algumas dicas de exercícios vocais, tem tudo isso hoje ainda. Pois é, então não sai daí que daqui a pouquinho a gente está de volta. O Espaço PUC está de volta e hoje no quadro Repórter PUC o assunto são os cuidados com a voz. Mas antes de voltar para a nossa discussão, vamos conversar com a Ana Guimarães, que está ao vivo na nossa redação e vai contar para a gente o que vai rolar no Espaço Cult de amanhã. Boa tarde, Anne. Boa tarde, André. Boa tarde, Tomás. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Então, o tema do Espaço Cult amanhã é moda sustentável e moda consciente. Nós estivemos no Minas Trend, o maior evento de moda da América Latina, aqui em BH. E também nós vamos receber no estúdio a Carla Borges, dona do brechó da Carlota, que vai falar sobre essa preferência das pessoas em comprar roupa de brechó, que é um consumo bem mais consciente e sustentável. Eu espero vocês amanhã às 5 horas da tarde, sem falta. Obrigado, Anne. Tchau, tchau. Isso aí, Espaço Cult amanhã, imperdível. Abraço, Suzana e todo mundo ligado amanhã aí para poder assistir o Espaço Cult. Bárbara, você falando, o Espaço Cult é um programa artístico, a gente está aqui meio, né, falando sobre voz, que também envolve, né, o cenário artístico. Mas agora uma coisa muito importante que a gente estava conversando aqui durante o intervalo é que começou agora o período de outono, inverno, fazendo frio, as pessoas que têm reações alérgicas, né, tem que tomar um cuidado também com isso, né? Geralmente, nesses casos de alergia, rinite, sinusite, as pregas vocais ficam mais edemaciadas, ou seja, mais inchadas. No caso, edemaciadas, né? Mais gordinhas, assim. Então, o que a gente tem que fazer? Aumentar ainda mais a hidratação, fazer um repouso de voz quando possível. Também é super bacana fazer uma hidratação com soro fisiológico, ou você pode pingar mesmo no nariz, ou uma técnica super simples e muito eficaz é pegar gaze, molhar a gaze com soro fisiológico e inspirar a gaze toda molhada com soro fisiológico. Isso é ótimo. Que bacana. E também, nesse caso, você pode fazer a vaporização, que é uma hidratação direta na sua laringe. Porque a hidratação pela água, qualquer líquido, é uma hidratação indireta. Ou seja, a água, tudo que a gente engole, não passa dentro da laringe, não. Graças à cartilagem que chama epiglote, que quando a gente engole comigo, gente. Faz uma deglutição. A sua epiglote tampa a sua laringe para que a água não caia lá dentro. Porque já pensou se cair? Cai na laringe, desce pela traqueia, cai no pulmão. Então, caminho errado. Graças à epiglote, é isso que acontece quando a gente engasga? Isso, o mau funcionamento da epiglote. Então, a nossa epiglote, funcionando normalmente, tampa esse tubo da laringe, que é onde estão as pregas vocais, para que a água caia lá atrás, no tubo logo atrás, que é a faringe, aí cai no esôfago, cai no estômago. Então, a hidratação pela água hidrata sim, mas indiretamente, porque não passa dentro da laringe, passa próximo, logo atrás, na faringe. Agora, a água em forma de vapor, através da vaporização, como a gente está respirando, aí sim, entendi. gotículas de água dentro da sua laringe, porque a laringe também é via respiratória. Então, o que a gente respira vai diretamente na laringe. Então, uma dica super bacana, a vaporização. Muito bom, E, né? e as pessoas que elas acreditam que tomar líquidos quentes, chás quentes durante o inverno, porque tá frio, isso é mito, isso é verdade, isso faz bem, o que é? Aí já mais pro mito, tá? Não tem tanto benefício, não. Aliás, existem muitos mitos sobre a voz, principalmente gengibre, própolis, romã. Muita gente acha que faz super bem. E, na verdade, anestesia a musculatura da prega vocal. Então, muitas vezes, a pessoa está mascarando algum problema. Aí fala demais, grita, sem nem perceber, porque não dói, está anestesiando. Drake, e aí, no caso de você que canta, né? Se você canta estilos diferentes. Inclusive, tem um trechinho de uma apresentação do Drake, pedir a produção para poder soltar e para a gente poder ver um pouquinho do trabalho dele.
Então, a gente está vendo aí, Drey, que é uma de suas apresentações, né? Sim. Antes de se apresentar, né, como que é ali os momentos antes de você subir no palco? Bom, eu me mantenho constantemente hidratado, isso é extremamente importante. E uma coisa que eu gosto muito de fazer, quero fazer um pouquinho de explicação, existem 2 músculos que são muito importantes, fundamentais a gente conhecer quando a gente está tratando de voz, que são o TA e o CT. E muita gente pensa que, não, eu vou cantar mais agudo, então eu não vou treinar os graves aqui não, porque isso me foi ensinado, inclusive, quando eu era mais novo. Eu vou ficar aqui nos agudos, porque senão eu vou perder essas notas, não vou treinar os graves. E isso é mortal para a saúde da voz. Você precisa ter os 2 trabalhando bem, a saúde da voz depende disso. Então, antes de cantar, não é porque o meu repertório é mais agudo, por eu ser tenor, que eu não vou treinar um grave. Então você vê muitas vozes acabando, não diria até se acabando, mas se enfraquecendo muito porque não estão trabalhando corretamente os 2 músculos. Então antes do show é fundamental que eu passe pela região grave, pela média, pela aguda. Posicionamento de voz, para não sair aqui da garganta. Voz na garganta é péssimo. Sim, é um exercício que tem que ter muito treinamento também, né, André? Pois é. E esses cantores que a gente conhece alguns casos, Adele, por exemplo, Shakira, se desgastaram a voz recentemente, as cordas vocais. Por que isso acontece assim? Você consegue imaginar? Sim, a Adele, inclusive, está passando pela 2ª vez que ela teve fenda nas cordas vocais. A questão que acontece existe uma grande pressão sobre os cantores, em geral, sobre como eles devem cantar e como a voz deles deve soar, como nossas vozes, né, devem soar. Então, a pessoa começa a cantar e tem uma certa referência, um certo cantor, que está fazendo sucesso no meio, e minha voz tem que soar daquele jeito, mas nossas vozes são como impressões digitais. Cada pessoa tem uma voz própria, cada pessoa tem um timbre. Inclusive tem a divisão, né, para voz masculina, você é um baixo, um barítono, um tenor. Para voz feminina, você é uma contralto, você é uma mezzo, você é uma soprano. Mas existem várias subdivisões. Por que eu estou falando isso? Porque cada voz é muito diferente. Então, às vezes, a pessoa está lá cantando e pensa, poxa, eu quero muito que minha voz soe mais pesada. Quero muito, porque esse está sendo o estilo que isso acontece demais no metal, inclusive. Minha voz é bem leve, mas ela precisa ser mais pesada, as pessoas precisam ver desse jeito. E ela força. Ela muda o timbre dela, descoloca a voz. E é tudo uma questão muscular. Se você está malhando e vai trabalhar um músculo errado, você vai estressar aquele músculo, você vai se machucar. É a mesma coisa. Se você não está aceitando o seu timbre, se você não está usando o músculo que você nasceu, a forma que está ali, da forma correta, como você vai se machucar e vão acontecer acidentes. Acontece muito. Bárbara, é isso mesmo no caso dos profissionais? Existem lesões nas pregas vocais que são congênitas. A pessoa já nasce com aquela determinada patologia. Outras lesões são adquiridas pelo mau uso da voz. Por exemplo, nódulos nas pregas vocais são conhecidos como calos. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Pólipo, a fenda que ele relatou também vem de um mau uso da voz. Então a questão é, o profissional da voz, ele aquece a voz corretamente ou não? Eu estive recentemente com uma pessoa que ele canta em coral de igreja. Eu perguntei, você aquece a voz? Ele disse sim. Aí eu perguntei, qual o exercício? Ele falou, Então está incompleto. Então o aquecimento ele precisa ser completo. Trabalhar a extensão vocal, igual ele disse, do grave até o agudo. Trabalhar a respiração diafragmática. Quanto maior a pressão diafragmática, como que é? Menor a pressão na laringe. A gente tem a tendência de respirar assim. Aqui em cima, né? Aqui em cima, respiração superior. Você aí de casa, se fizer uma inspiração forçada, tenho certeza que vai acontecer muitas vezes essa elevação de ombros. Essa respiração é curta para a fala profissional. Verdade. Então, a respiração que ela é mais profunda, aumenta a oxigenação cerebral e até a calma, também tem esse objetivo psicológico, ela acontece aqui, ó, na barriga, né? Porque é aqui que está o diafragma. Ele divide a cavidade torácica da abdominal. Então, o movimento durante a respiração deve ser aqui. Na barriga e não aqui no peito, né? Ô, Bárbara, você está devendo a gente as dicas de exercício para aquecer a voz. Olha, são vários exercícios. A gente tem que fazer um alongamento e relaxamento corporal, por isso que a atividade física é tão importante. Uma tensão cervical pode gerar uma disfonia, ou seja, um problema na voz. Treino da respiração diafragmática, ressonância, extensão vocal e articulação. Articulação seria isso aqui? A
articular Ou não? bem as palavras. Tem gente que articula demais, tem gente que não abre a boca para falar, então não articula direito. E Faz às parte da vezes a projeção, pessoa... né? Isso. Projeção. Às vezes a pessoa está falando baixo porque não articula. Quando a gente abre a boca da forma eficaz para a comunicação, a gente aumenta em até 12 decibéis o volume da voz. Então isso já trabalha a intensidade, o volume, a intensidade vocal. Então, aqui em Minas, Belo Horizonte, nós temos a tendência de comer as palavras. Então, o que eu sempre passo, muitas vezes na Beth Seixas, onde eu dou aula nos cursos de locução, de fala em público, a gente fala muito sobre isso. Pronunciar a palavra inteira. Então, exercitar a articulação é super importante. Você pode pegar um texto e ler só as vogais daquele texto, com bastante exagero, ou fazer 10 vezes a sequência A, O, com bastante exagero. E também I, U. E também ler trava-línguas com exagero. É super legal, gente, trabalhar trava-línguas para melhorar ainda mais a articulação. Até, doutora, até só complementar, é muito interessante quando a gente vê os grandes cantores líricos e o pessoal também que está começando a cantar o belting, o teatro musical, a projeção de lábios é muito, muito clara, porque isso ajuda a projetar a sua voz na frente, ajuda a colocar a voz, e você vê muita gente que está começando a cantar e a voz está baixa, minha voz não está saindo, exagera. Abre a boca que Abre sai. a boca. Exatamente. Lábio para frente. Nós estamos encerrando, né, André? Então, Sim. estamos encerrando o programa. Drake, enquanto a gente encerra, você poderia dar uma palhinha pra gente aí? E é isso aí, né? Amanhã tem Espaço CUT, 5 horas da tarde aqui, como ficou o recado da Anne lá. E Drake, uma palhinha pra gente, por Claro, favor. foi um prazer. Muito obrigado, viu, Bárbara? Obrigada a vocês. Eu sou um cantor lírico, canto metal, mas essa música country, adoro. Loving's supposed to kill you, but it shouldn't feel like dying. Love's supposed to heal you, but it spills you like a wine. And all the paper people wondering about, wonder why he's made it and who's gonna cut them out. Sometimes there's a danger of choking down the parts. No one gave a warning to the breaking of your hearts. Pick up all the pieces and go back to the start. Never losing, only using all your moving parts. All your moving parts.